Quando eu tinha 37 anos, uma reunião de ex-alunos do colégio me levou a uma jornada aterrorizante que eu nunca poderia ter imaginado. Voando para o aeroporto mais próximo, aluguei um carro para viajar até minha cidade natal, situada em uma parte rural e quase abandonada do país. A distância era de cerca de 35 milhas, e a estrada serpenteava por paisagens desoladas e silenciosas. Cerca de 5 milhas fora da cidade, enquanto dirigia pela estrada escura, meus faróis revelaram uma figura solitária na beira da estrada, sinalizando desesperadamente para obter uma carona. O frio percorreu minha espinha quando eu parei para oferecer ajuda. À medida que a figura se aproxima do carro, meu coração quase parou. Era Vitor, um colega com quem eu não tinha tido contato nos últimos 20 anos. Vitor entrou no carro e uma sensação de desconforto se instalou. Ele parecia exatamente como eu me lembrava, mas algo estava errado, algo sutil e inquietante. Eu o saudei e começamos a conversar, mas sua voz era estranhamente monótona e seus olhos pareciam vazios, sem expressão. Enquanto avançávamos pela estrada escura, perguntei se ele gostaria de ir ao VFW local para um drink e uma conversa mais longa. Vitor, no entanto, decidiu com uma resposta perturbadora. Não, apenas me leve para casa. A direção que ele me indicou não era para a casa de seus pais, que eu conhecia bem, mas sim para a periferia escura e sinistra da cidade. À medida que nos aproximávamos do nosso destino, a atmosfera dentro do carro se tornava pesada e opressiva. Eu não consegui tirar os olhos dele, e ele não falava mais. Finalmente, chegamos a um lugar sombrio e isolado, um estacionamento de trailers abandonado à beira da cidade. Percebendo o quão estranho tudo estava, eu perguntei novamente se ele estava certo de que era ali que ele morava. Vitor apenas olhou para mim com aqueles olhos vazios e saiu do carro sem dizer uma palavra. Tremendo de medo, eu o vi desaparecer na escuridão enquanto o som de nossos pneus de carro esmagando graves quebrados ecoava no silêncio da noite. Voltei ao VFW, onde encontrei alguns de meus antigos colegas e comecei a conversar sobre quem estava vindo para a reunião. Eu mencionei casualmente que peguei Vitor na estrada a poucos quilômetros da cidade. O silêncio repentino encheu o ar e todos os olhares se voltaram para mim. Meu primo, com uma expressão de terror no rosto, finalmente falou. Barbie, Vitor morreu na curva há 8 anos. Seu carro capotou. Estávamos todos no funeral dele. Uma sensação de horror indescritível tomou conta de mim e eu corri para o carro para buscar algum tipo de explicação. Ali, no assento do passageiro, estava o jornal local, amarelado pelo tempo e impresso 8 anos antes, com destaque para o obituário de Vitor. Eu ainda tenho aquele pedaço de papel, uma prova sombria de que algo terrivelmente sobrenatural aconteceu naquela noite. Confuso e aterrorizado, voltei para casa e comecei a investigar. Descobri que, na verdade, Vitor morreu em um acidente de carro naquela estrada há 8 anos. As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Será que eu realmente dei uma carona a um espírito naquela noite? Ou algo ainda mais sinistro estava planejando aquela estrada deserta? Antes que os usuários de Era uma vez começasse a contar suas histórias de fantasmas mais assustadoras, sobreviver em um lugar que obviamente estava se unindo a membros honestos do mundo espiritual, eles apontaram a ironia das histórias de fantasmas que começaram com a frase "Eu não acredito em fantasmas, mas, afinal não importa como uma história de fantasmas começa, ela sempre depende da noção de que, vamos lá, é claro que pensamos em fantasmas." Há alguns anos mudei-me para um apartamento de um quarto em Melbourne, Austrália, recordaram. Foi a primeira vez que morei sozinho. O bloco de apartamentos foi construído na década de 1930. Eu já estava lá há alguns meses, quando um dia em casa do trabalho e fui ao banheiro. Vi algo estranho. Uma tábua de madeira que cobria um buraco no teto que dava para um pequeno sótão estava quebrada em 2 pedaços no chão. Examinei as peças. A tábua tinha 1 polegada de espessura e teria sido necessária para que Bruce Lee a quebrasse. Achei que o proprietário tinha mandado alguém trabalhar no sótão. Eu estava congelado de medo. Alguém está lá em cima com certeza, pensei. Mandei fotos por e-mail para os proprietários, perguntando se alguém tinha estado lá, com um tom de aborto, já que ela não tinha me avisado. A resposta dela foi: "Por favor, me ligue assim que puder." Liguei e ela explicou que seus 2 últimos inquilinos disseram que aconteceu a mesma coisa. Ela prometeu substituir a placa e ela o fez. Um mês depois, acordei uma noite por volta das 4 da manhã. Meu corpo estava coberto de arrepios.
Parecia que alguém estava esfregando as mãos em mim. Tudo ficou em silêncio, mas então ouvi um som arrastado vindo de cima da minha cama. Era como se alguém estivesse puxando um saco de batatas. Eu congelei. Complementei de que havia alguém lá em cima. Não há como um animal fazer esse som. Depois de 5 minutos, gritei coragem para acender a luz, me armei com um taco de cricket e fui até o banheiro. Foi quando vi que a nova tábua que cobria o buraco estava quebrada em 2. Eu me sinto doente. O som arrastado havia parado. Mas ouvi outra coisa. Sugestões. O som era claro e vinha do sótão. Pareciam vozes de crianças. E eu podia ouvir uma frase repetida várias vezes. É a sua vez. É a sua vez. Acendi todas as luzes do apartamento para que as coisas parecessem normais. Eram 5 da manhã e estava escuro lá fora. Assisti TV para tentar relaxar. Então uma estrutura queimou. Meu periquito de hóspedes, Dexter, que eu mantinha na cozinha, geralmente nunca fazia barulho à noite, mas começou a gritar como se estivesse sendo estrangulado. Eu nunca o tinha ouvido fazer esse tipo de barulho. Ele estava gritando. Peguei as chaves do carro, saí correndo, senti no carro e esperei lá até o sol nascer. Quando as pessoas passam com seus cachorros, isso me conforta o suficiente para voltar para dentro. A porta da frente estava aberta, mas imaginei que poderia ter esquecido de fechá-la quando saísse correndo. Fui até a cozinha ver Dexter, mas ele não estava na jaula. Eu me sinto mal de novo. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então olhei para dentro. Quando fui ao banheiro, ouvi respingos. Dexter estava meio afogado no banheiro. Eu o tirei, lavei e sequei. Eu estava tão confuso. Às 8 horas, liguei para a proprietária e lhe dei uma versão diluída da noite. Oh, uau, você ouviu o sussurro também, ela disse. Fiquei naquele apartamento por mais de 18 meses. Ouvi o sussurro em algumas ocasiões. Ouvi o sussurro em algumas graças. E 2 vezes a tábua que cobriu o buraco no teto se moveu. Embora eu esteja em outro lugar agora, o proprietário ligou recentemente. Ela disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá. Esqueça. O problema é deles agora. Depois daquela última experiência assustadora no apartamento em Melbourne, John Doe decidiu que era hora de se mudar. Ele encontrou um novo lugar para viver, longe daquele sótão sombrio e das vozes sussurrantes. Com o tempo, os eventos paranormais aconteceram para trás, mas as lembranças daquelas noites aterrorizantes nunca o deixaram. Anos se passaram e John Doe finalmente deixou para trás as lembranças perturbadoras do apartamento. No entanto, ele sempre se referiu à verdadeira origem das vozes infantis e dos acontecimentos inexplicáveis. Ele nunca encontrou uma resposta definitiva. A proprietária, por sua vez, alugou o apartamento para novos inquilinos, sem mencionar os eventos sobrenaturais que John Doe havia vivenciado. Os novos moradores vieram a notar filhos estranhos e suspeitaram que algo não estava certo, mas John Doe preferiu manter o silêncio e permitir que eles enfrentassem seus próprios mistérios. A história de John Doe serve como um lembrete assustador de que, às vezes, o inexplicável e o sobrenatural podem se infiltrar em nossas vidas, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. E assim, enquanto ele seguia em frente, ele carregava consigo uma lembrança daquela noite assustadora, uma lembrança que nunca seria completamente apagada. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado pela porta do meu quarto se abrindo, seguido pelo peso inconfundível de alguém sentando-se na minha cama. Na escuridão, a sensação da cama afundando sob o peso de outra pessoa fez meu coração disparar. Instintivamente, pensei que fosse minha mãe, vindo verificar se eu estava bem. Com esse pensamento reconfortante, abri os olhos lentamente. No entanto, o que encontrei não era minha mãe. Em vez disso, parei com um menino da minha idade, mas algo estava terrivelmente errado. Ele não tinha olhos, apenas órbitas profundas e vazias que absorvem toda a luz do quarto. Meu coração parecia ter parado de bater. Esse menino sem olhos estendeu uma mão magra em minha direção, proteção uma pequena caixinha negra. Minha surpresa se misturou com o medo, mas minha curiosidade venceu e eu estendi a mão hesitante em direção à caixa. No entanto, no momento em que meus dedos tocaram a caixa, o menino recuou, desvanecendo-se diante dos meus olhos. Eu pisquei várias vezes, mas ele desapareceu, deixando apenas a sensação do seu peso na cama como prova de sua presença. O tempo passou, e eu tentei convencer a mim mesmo de que aquela noite tinha sido apenas um sonho bizarro. Mas o destino tinha outros planos. 5 anos depois,
minha namorada estava em minha casa fazendo o dever de casa. Quando ela terminou, tirou uma soneca enquanto esperava por seus pais. Fiquei ao lado dela, observando-a dormir tranquilamente. Então, de repente, ela acordou. Seus olhos se arregalaram de terror e ela foi indicada para um canto onde a parede localizada no teto. Ela murmurou com voz trêmula. Lá no canto eu vi um garotinho sem olhos. Ele estava lá, numa pose estranha, como o Homem-Aranha, olhando para mim. Ela parecia assustada, e quando contei minha própria história sobre o menino sem olhos, seu rosto empalideceu ainda mais. Mais 5 anos se passaram. Eu ainda estava com a mesma namorada e agora temos um filho de 2 anos. Mudamos para a casa dos meus pais e meu filho começou a acordar todas as noites, exatamente no mesmo horário. Ele falava, como se estivesse mantendo uma conversa com alguém invisível. Intrigado e preocupado, comecei a prestar mais atenção. À medida que as noites passavam, percebi que as conversas noturnas do meu filho seguiam um padrão. Certo dia eu o perguntei, em tom de brincadeira, com quem ele estava falando todas as noites.